Separa um lugar nessa areia, nós vamos chacoalhar a sua aldeia. Mistura sua laia, conforme da raia, sai da tocaia, pula na baia agora, nós vamos invadir sua praia. Só com a vitrolinha rocha. Mistura sua laia, conforme da raia, sai da tocaia, pula na baia agora, nós vamos invadir sua praia. Búzios Podcast, o que acontece no seu litoral? Hoje estamos aqui com Jean André Mancini. O cara é empresário, DJ, é chefe de cozinha também. Veio da França para o Brasil e nos dar a presença, está nos dando a presença dele aqui em Armação dos Búzios, né, Jean? Hoje é o nosso convidado no Acontece no seu litoral. Jean, é um prazer estar com você aqui nesse Búzios Podcast, que é uma iniciativa bem bacana, bem imparcial, bem livre. Vamos trazer aqui convidados para estar participando conosco durante esse ano todo, com a permissão de Deus. E eu queria saber de você, Jean. Você veio da França, né, para o Brasil, já tem bastante tempo. Seu pai também está aqui bastante tempo. Mandar um abraço para ele, Nani Mancini. Me fala, Jean, por que o Brasil? O que te fez permanecer no Brasil? Vindo de um país como a França, né, também é um país maravilhoso. O que te permanece aqui, faz permanecer aqui? Então, primeiramente, boa noite. Boa noite, Ian. Boa noite, todo mundo. Boa noite pelo convite. É ótima iniciativa. Instalações maravilhosas. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E, por responder a tua pergunta, na verdade, tem agora 10 anos. 10 anos que eu mudei definitivamente para cá. Até então, desde... Meu pai veio para cá, acho que em 89, 90, alguma coisa assim. Desde essa época eu estava indo, voltando, ficava semanas, meses, assim, dependendo do ritmo escolar lá na época, até chegar à minha faculdade, né? Eu fiz meu mestrado, então, 12 anos atrás. Eu passei um ano viajando um pouquinho, assim, mais para justamente estabelecer na minha cabeça o que eu queria de fato fazer. E resolvi vir para cá para empreender de novo algumas coisas aqui junto com meu pai, que eu nunca tinha meio que vivido assim com ele diretamente nesses anos todos. Ele na época estava na Bahia, ele já tinha largado as coisas aqui em Búzios, comércio, essas coisas, ele não tinha mais atuações assim comercial. Certo. E na verdade a gente apareceu esse espaço da Orla, onde está o Buda hoje. E começamos ali de novo, de volta, na verdade. A gente começou vislumbrando aqui um projeto que já era uma coisa antiga que a gente tinha na cabeça, que era realmente esse formato assim, com essa pegada asiática, e o espaço pelo volume, pelo tamanho, pela localização assim na hora, caiu certinho, na verdade. Aí a gente começamos a história de novo. Sensacional, já. E justamente isso. Silk Beach Club, Buda Beach, Búzios, né? Uhum. Movida, uns Clube 151, são os empreendimentos aí, alguns dos empreendimentos, né, de Jean André Mancini, junto com seu pai, né, com alguns sócios também. E isso aí é um diferencial para a cidade, né, Jean? Porque as casas, eu observei bem, pô, o período aqui a gente está vivendo pós-pandemia, né, onde muita gente não conseguiu se manter, muitas empresas saíram de Búzios e assim, pela maneira que vocês conduzem as empresas, que assim é admirável, né? A luta de vocês, empregam tanta gente na península, eu acho isso fundamental, quero parabenizar ao teu grupo por isso. O que você pensa em relação ao turismo hoje, na gastronomia, no entretenimento que você faz ou participa dos maiores eventos que acontecem aí? Foram muitos os réveillões no Sil, que eu tive a oportunidade de participar. Sim. E o que você vislumbra para a próxima temporada em relação aos teus empreendimentos na cidade? Então, assim, fazer só um parênteses aqui, em relação ao turismo, quando a pandemia veio, né, em 2020, março, eu acho, ninguém, obviamente, estava preparado para isso, né? Todo mundo ninguém imaginava. Não, todo mundo estava olhando ainda, já na expectativa da Semana Santa. Sim. Então assim, foi um banho de água fria bem grande para os comerciantes aqui da cidade. Mas assim, bem ou mal, eu acho que para a maioria, quem conseguiu realmente aproveitar e tirar alguns benefícios desse momento foi bastante atípico, porque a gente conseguiu parar, né, no momento que as nossas estruturas, justamente, ela estava a todo vapor, e aí
no meio disso tudo você começa a enxergar que realmente de repente tinha coisas desnecessárias, pessoas maus, assim, em lugares que não eram delas, enfim, gastos que tu tinha meio, não perdido o controle, que já tinha caído assim numa certa rotina que você não prestava 100% conta realmente, né? Certo. Então a gente começou de novo do zero, né? Depois da pandemia. Justamente porque a maioria das empresas, no nosso caso, a gente rescindimos todo mundo. Você precisou rescindir, né? Tinha várias opções, mas a gente optou por rescindir para todo mundo conseguir receber seus direitos, assim, para tentar garantir o mínimo naquele período, que ninguém, quando começou, sabia de fato. Se a gente falava de uma semana, um mês, um ano, 10 anos, sei lá, ninguém tinha noção de nada, então foi bastante benéfico, eu acho, para a galera, porque bem ou mal eles conseguiram se manter ainda com as ajudas que eles captaram e tudo isso. Sim. Enfim, a gente retomou, foi no caso em agosto, né, 2020, com força total, na época em Búzios, porque bem ou mal a cidade era bastante preservada, né, na cabeça das pessoas, porque a gente fala de um balneário. Sim. Todos os espaços basicamente abertos, uma única maneira de você entrar e sair da cidade, então tinha ficou bem restrito, né? Tinha uma sensação de segurança. As barreiras sanitárias. Isso, né? As barreiras sanitárias, que no meio disso tudo acabaram funcionando. E assim, para mim, falando de turismo nessa época, justamente, até com a associação comercial, a gente tentou movimentar bastante essa retomada, só que infelizmente caiu na época das reeleições, né? Eleições municipais, então tinha um 2020 ali de informações grandes e não conseguimos justamente fazer com que esse projeto acontecesse. Mas a ideia justamente era aproveitar desse momento que a cidade já estava, na estaca zero mesmo, para justamente restabelecer um mínimo de base assim, no que seria, né, a retomada do turismo na cidade. Como aproveitar? Lá que todo mundo basicamente se deu conta que com menos fluxo, mesmo assim, né, além do fluxo violento que a gente tinha de turismo na cidade, todo mundo se deu conta que com um fluxo menor, dependendo de trabalhando com um público mais nichado, você conseguia que a cidade... Um público específico que você quer dizer. Na verdade, você direcionando para um certo nicho de público, você consegue ter os resultados que a cidade precisa, os comércios, as atividades todas ali, para justamente, além de se manter, sem ter a contrapartida do volume massivo assim, que agora hoje em dia está absorvendo a cidade. Entendi. Isso para a gente era uma oportunidade de ouro, assim, de começar de novo. Isso aos pouquinhos, recomeço, né? Novo normal. Que as pessoas chamam de novo normal. Essa aqui a gente teve até basicamente dezembro, até o Réveillon de 2020 para 2021, a gente teve realmente essa sensação na cidade. Infelizmente depois voltou tudo com muita pressão e assim, foi uma surra assim, de acontecimentos. Né? Acho que essa euforia pós-pandemia justamente lá foi muito forte em relação aos eventos. A gente sentiu muito isso, assim, a demanda estava absurda para qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de programação, assim. Realmente havia uma demanda muito forte, sentia uma demanda, né, a famosa demanda reprimida. Sim. E assim, no meio disso tudo se perdeu um pouco o controle pós-verão e continua do jeito que estava, até que hoje a gente está, na minha cabeça, com a contrapartida dessa euforia que a gente viveu, está sentindo que a galera tá pesando mais para eles. Tá pesando, né? Acho que tem um contexto também econômico, né, internacional, nacional, que não ajuda muito. Inflações e tudo isso, mas hoje a gente está sentindo mais que de repente, se naquela época tinha sido feito esse trabalho justamente prevendo 12 ou 18 meses pela frente, a gente conseguia de repente ainda se beneficiar em relação à cidade em captar turismo, fluxo de turismo de outros, de repente, lugares, países, sei lá, regiões, porque até então, ao meu ver, né, eu não participo das políticas turísticas da cidade, tanto privadas do que públicas, né, eu sou osso, conheço, tenho amigos, hoteleiros, essas coisas, mas o trabalho dessa galera toda é simplesmente voltado para o turismo sul-americano, que hoje em dia passa por dificuldades. Muita dificuldade, por sinal, né? Você não tem a mesma quantidade de pessoas que já esteve em Búzios, por exemplo, há 10 anos atrás. Peru, Venezuela, Bolívia, está todo mundo com problema. Está todo mundo com os países pegando fogo, e o turismo brasileiro nacional, que representa, a meu ver, quase 90%, eu acho, do nosso fluxo turístico da cidade também, ele sente, né? Claro. Então, assim, eu acho que se perdeu a oportunidade de conseguir
quase 2 anos atrás, ia buscar o que hoje seria o resultado que justamente a cidade podia estar precisando para manter um ritmo forte. Porque hoje em dia, para tu manter negócios e comércios abertos aqui na cidade, Complicado. 2012, né? Vou falar só da minha pequena experiência ali, porque eu não tenho essa vivência empresarial toda aqui. Sim. Mas de 2012 para cá, a gente fala de 2 ou 3 ou 4 vezes de aumento em relação a custos diversos e variados, que seja de insumos básicos, de alimentos, de gás, de energia, de água, de qualquer coisa. Então, hoje em dia, o teu R$100, obviamente, não vale mais os 100 Não vale. de Com 2012. certeza não vale Então, nada. assim, a cidade hoje tem uma demanda muito, muito, muito forte em relação à necessidade de faturamento, Sim. porque os custos são altos e para se manter aqui, tendo uma economia oscilando assim pela sazonalidade, se tu não está preparado, e mesmo quando você está preparado, é difícil. Você acha que, Jean, então assim, diante dessa sua, uma fantástica explicação, como empresário que você é, acho que o pessoal vai ficar ficou bem claro, né, o pensamento em relação ao que acontece em Búzios. E falando o que acontece, o nome do nosso podcast aqui, o nosso quadro é O que acontece no seu litoral. Então vamos lá, Jean. O que acontece no seu litoral hoje? Você pensa em novos investimentos em Búzios? Você pensa em melhorar o que você já tem? O que acontece no seu litoral? Para a gente está sempre, né, pelo menos no mínimo de 2 em 2 anos, a gente está reformando, mudando, acrescentando assim, algumas coisas em algumas das casas. Isso é uma necessidade. Hoje em dia o perfil de consumo ele evolui bastante. Mesmo se a maioria das vezes nosso cliente ele frequenta a cidade pela primeira vez, mesmo assim ele vai na base de experiência de clientes passados, então a gente sempre tenta melhorar para chegar sempre a se manter, né, a nível que você precisa para poder competir, porque hoje em dia o comércio não passa de ser uma competição, então obviamente para eu ter 10 clientes eu vou tirar 10 clientes de alguém, a não ser que a gente o mercado, a gente está com sobra, mas realmente isso, então é uma batalha. Em relação a novos empreendimentos, a gente tem um projeto que está para de repente acontecer na hora, que é um estabelecimento de novo mais noturno, né? Então vem novidade aí, tem novidade. É possível que Bacana. chegue até outubro, novembro no máximo, alguma novidade ali pela hora. Então já vamos começar o próximo verão, a próxima temporada com mais um empreendimento aí de repente. Que bacana. Já você também, além de empresário, você também, assim, eu considero ser DJ uma arte. Muita gente confunde, não, o cara que é DJ é uma arte, porque o cara tem que ter aquela manha de chegar, equalizar, mixar, né? Então você também é um artista. Fala um pouquinho aí pelo teu lado de DJ, como é que despertou? Você sempre produziu os eventos, né? Sempre contratou, sempre trouxe para Búzios grandes DJs internacionais. E eu já tive a oportunidade de te ver como DJ, achei super bacana. Quando eu falei, caramba, o cara é DJ. Fala pra gente, o que te despertou a ser DJ? Então, desde menino, desde moleque, eu sempre gostei, né? Eu sempre me envolvia com música. Eu pratiquei piano assim durante quase 14 anos, piano jazz. Aí a vida fez que depois eu tive que me afastar um pouquinho, não tive mais. Mas se botar um de cauda lá, um piano, você manda? Um tecladinho, um Yamahazinho, rola? Eu consigo tirar alguma coisa. Ah, legal. Mas aí desde menino, então, música é uma coisa que eu sempre curti. Festa, evento, mas mais... Festa é o que você mais... muito mais na parte realmente do backstage, assim, né? Que é a parte da produção, de ver a entrega de alguma coisa que você imagina, vislumbra, assim, a reação com o público, porque eu acho que essa é a energia que movimenta bastante com certeza. o evento em si, que te dá o resultado, né? Você pode ter, às vezes, todos os ingredientes, mas a maionese não pega aquela textura, aquela liga. É muito difícil. E aí, desde menino, eu comecei a frequentar, na época, as boates locais, assim, onde eu morava, acompanhava os DJ, acompanhava muito o boom na época, que uma dupla famosa hoje em dia que chamava Daft Punk, que uma dupla eu sou fã da Daft francesa, Sim. que os caras meio que botaram assim a música eletrônica pro grande público. Sim, saiu do divisor de águas da Daft Punk, né? Saiu dos meios assim, meio underground para as major companhias. Daft Punk é legal demais, eu curto muito. E aí, assim, com isso tudo, frequentando, comecei a ficar olhando os caras fazendo, que na época não tinha nem esses CDJ, né, controlador, essas coisas, era realmente
vinil, técnicos, assim, os caras era ao vivo, não tinha como fugir. Então eu aprendi basicão ali, olhando os caras fazendo, vendo como que ajustava, como que encaixava, timbre, batida, assim, ritmo. E aí daí isso aqui ficou comigo a vida inteira, não tenho pretensão nenhuma em relação a isso, é simplesmente um lazer mesmo, eu curto e gosto muito mesmo. Pô, bacana. E você já se apresentou fora da península que eu vi, é DJ internacional no caso, né? É um DJ internacional, fez o... qual foi o último que você fez? Não, a gente participou da Love Session aqui, um evento, pô, que é um dos maiores eventos lá do Rio. Que tem, acho que do país, né, Love Session. Os amigos lá que trabalham com a gente, abriram um espacinho pra gente poder estar participando com eles e a gente vai voltar lá, acho que em dezembro que eles vão fazer de novo. Pô, que bacana, bacana. Me avisa que dessa vez eu quero ir. Da última vez eu fiquei trabalhando numa certa boate aqui, não deu pra eu ir. Mas da próxima vez eu quero curtir, com certeza, a gente vai ter. Pô, bacana, Jean. Então, o que eu vejo para Búzios, Jean, acho que de repente é a mesma visão que você tem, né, em relação ao entretenimento. A gente está sempre buscando novidades, sempre trazendo pessoas para acrescentarem, né, no nosso entretenimento, seja as atrações e seja os participantes, os colaboradores, e isso o teu grupo faz muito bem, está sempre agregando, né? Está sempre trazendo novidade para Búzios e sempre compondo, gerando emprego e renda. Isso é muito importante, né, para a nossa península, diante do cenário que a gente sofreu aí 2 anos. Infelizmente, está tendo uns casos pontuais aí, de novo, da doença. Várias pessoas chegaram e pô, fulano está com Covid, ciclano está com Covid, não sei o quê. E isso é preocupante, mas acredito que vai ser controlado. E o trabalho que você faz, assim, seu pai, com muita maestria, né, tua equipe toda, eu acho muito fundamental para a cidade, eu acho que é um exemplo, né? E fico feliz que você pretende agora, em meados de outubro, no início da temporada, né? Mais ou menos. Já trazer pra gente mais uma novidade aí do grupo. Hoje em dia a gente preza muito por isso. E o que é mais complicado quando você quer avançar mais ainda é você justamente conseguir tentar, né, pelo menos estruturar uma equipe que ela consiga acompanhar também e que ela possa crescer contigo, porque quando você tem várias frentes, você não consegue estar no mesmo tempo. Não é tão fácil, né? Assim, então, tem que ter pessoas. Hoje em dia a gente começa a ter uma estrutura realmente. Isso bem por conta da pandemia também. A gente teve 2 anos para cá, a gente realmente trabalhamos no fundo, na base, sim, no alicerce mesmo das nossas casas, para a gente conseguir hoje em dia ir capacitando e ter mais parceiro. Muito mais pessoas envolvidas, tendo responsabilidade, sendo parte, né? Fazendo parte mesmo do jogo, fazendo parte da equipe. Mesmo, hoje em dia, porque senão a briga é muito grande, é inalcançável para você conseguir estar em todas as frentes. É verdade. Então hoje a gente tem muita sorte de ter pessoas boas com a gente. Não, a equipe é fantástica. Eu super indico aí, né? As casas temos aí o Movida, tem o Buda, um bar badalado lá da Orla. Fala um pouquinho do Movida. Movida é onde geralmente você toca, né? É isso aí. Movida é nosso reduto na sexta-feira. É o point. Fazer o que a gente gosta. É o point, é bem legal. Mas o Movida é bem uma proposta bem nova assim na cidade, um intermediário entre bar, né, e balada, assim, um meio termo onde que você consegue se achar lá até umas 3, 4 da manhã, sem necessariamente... a galera fica, né? Fica. Bar, tudo aberto, de frente por mar, assim, serviço japonês de qualidade, uma música até uma certa altura que permite você estar mesmo curtindo, conversando e interagindo com os amigos. Então, assim, não é 100% noite, não é 100% bar, não é restaurante, é um point. Sei lá, um new point, né? New point. Para poder se encontrar de 7 da noite às 5 da manhã, basicamente. Isso é a proposta do Movida. Essencialmente voltado para a atuação de DJs, essencialmente da cidade, né? Locais ou convidados assim de outras cidades quando tem evento, por exemplo, que nem aconteceu na semana passada, o Ozak, né? Que tocou no circo no aniversário, na véspera ele veio dar uma força para a gente ali também, ele participou, então é bem maneiro, um encontro assim de amigos mesmo. Sensacional. Jean, eu sei, olha só, gente, ele é empresário, DJ e ele também cozinha. O cara também sabe cozinhar, né? Fala pra ele, não.
Eu fiquei sabendo que você... É um bom paladar. Não, eu fiquei sabendo que você também na cozinha dá umas... Você gosta? Como é que é isso? Eu gosto de me meter. Pessoal, o francês, ele cozinha bem, né, cara? Pô, eu sou bom crítico. Eu já comi aí já comi aí um peixe que seu pai fez aí, tive a oportunidade, cara. Mas você cozinha mesmo ou é só uma história? Não, se tem que cozinhar, eu cozinho, mas não é uma grande paixão mesmo. Adoro mesmo comer. Não, a gente aprecia a boa comida. Acompanhar a galera na cozinha, ver o chefe trabalhando, essas coisas, isso aqui eu curto. Tenho muito respeito para a comida japonesa, que eu acho uma arte muito difícil, que eu não entendo nada, é uma coisa que eu nunca consegui praticar e aprender, então uma coisa realmente que eu estou devendo ainda é a parte do sushi. Pizza eu até faço também. Você faz? Faz tudo. Pizzaiolo? Pizzaiolo, eu faço tudo. Menos o sushi tá com emprego garantido, isso aqui eu não... Então, olha só, gente, podcast é uma coisa bem formal, bem livre, né, Então eu tô aqui com a Juliana e você aqui no backdrop aqui da situação. Vou perguntar pra ele, o cara cozinha ou não cozinha, Jô? Cozinha legal? Nas vezes que ele cozinha bem. Então, tá aqui. Tá só fazendo já fez o nosso making off aqui. Então ele se safa bem. Eu gosto muito. Tem um trabalho. Então, meu irmão, a esposa já definiu. Tem meu respeito, porque para ficar, às vezes eu vejo lá no Buda na temporada, a gente fala de 14 horas, 15 horas seguidas tomando. Pessoal trabalhando assim, na cozinha. Para mandar 1.000, 1.200, 1.300 pessoas por dia almoço até a janta, realmente tem muita gente. Então, mas são casas de assim, os seus estabelecimentos, eles são de referência, né? Desculpa, a gente deu um cada um tem sua aqui proposta, no microfone. Eles são referência gastronômica, né? Eu entendo assim, são referência gastronômica, referência no entretenimento, nos eventos, né? Na receptividade que se dá ao cliente, assim, é muito satisfatório, né? Se falar bem de Búzios e pegar uma das casas, seja qual for, né? Não vou fazer um marketing específico da tua casa, mas o que é bom tem que ser divulgado, tem que ser dito. E o Búzios Podcast, ele é para isso, né, gente? Tem que ter essa liberdade. O podcast é um formato de audiovisual que tem que ser muito livre, acho que muito natural, né? A informação chegar com naturalidade. E assim, é muito gostoso fazer parte de Búzios e ter esse prazer das pessoas, no exterior, cara. Falar bem do Silk, falar bem do Buda, falar bem de outros estabelecimentos, do Movida. Caramba, eu comi uma lagosta como eu nunca comi na minha vida, né? As pessoas comparam muito assim o perfil das tuas casas com casas da Europa, né? Umas casas que existem em Ibiza, Saint-Tropez. A proposta era essa mesmo? Seu pai teve essa ideia de colocar parecido, legal, um toque daquilo lá? Ou fez pensando realmente no Brasil, Búzios, litoral aqui? Mais uma do que acontece no seu litoral, né? A gente tem uma análise assim bem específica dos mercados cada vez que a gente quer estabelecer um novo empreendimento. Não repare, vai toda hora porrar esse microfone aqui? A gente sempre estuda ter alguma coisa para falar. Justamente poder nichar. Nichar, quando eu falo, é uma coisa que conversei disso aqui com um amigo nosso em comum na sexta-feira passada, e justamente eu acho que por Búzios não ter também esse fluxo todo de clientes distintos, assim, variáveis no ano todo, você precisa também ir selecionando para onde você vai querer dar o tiro, porque senão você acaba tirando de um para colocar no outro. No então, outro, hoje em dia, cada casa nossa ela tem sua proposta. Essencialmente, sempre se trata de entretenimento em si, tipo assim, eu nunca tive... é uma experiência, cada casa tem uma experiência, né? Eu nunca fiz uma coisa voltada 100% para gastronomia, nem para show, música, legal. A ideia é justamente entretenimento, é um lugar onde você vai gastar 1, 2, 3, 4, 5 horas da tua com conforto dia. E algo interessante, relevante, uma coisa, né? Que vai te dar uma satisfação e um prazer, bacana. Que seja na praia, no circo, no sertanejo, no Buda, numa eletrônica, no Movida, no clube, sei lá, no bar, qualquer hamburgueria. Então assim, a gente segmenta bastante para a gente conseguir no mesmo tempo justamente estar trabalhando, operando em todas as frentes, sem ter que tirar daqui e colocar ali. Né? Entendi. Então é isso que a gente busca sempre. E referências internacionais ou nacionais também, porque a gente tem muitos grupos muito fortes aqui no Brasil também nesse ramo da alimentícia, gastronomia. Às vezes não sai tanto na mídia, mas tem grupos muito fortes que saíram daqui e foram para fora, então não precisa sempre buscar referência no exterior, mas nessa pegada do Movido, por exemplo, foi uma coisa, realmente uma experiência mais que eu tive em outras cidades, realmente um pouco maior, que esse nicho assim, realmente
E o Movida já é interessante, que o Movida vocês abriram na pandemia, não foi? No período do Carnaval. Tem um ano. Carnaval de 2020. Logo depois da pandemia, a gente atrasou. Carnaval de 2021, né? A obra atrasou, a gente não conseguiu pegar o verão. A gente acabou abrindo o Carnaval de Aí 2021. flexibilizou e a casa começou a bombar. A gente abriu uma proposta um pouco menor, era muito mais voltada para mixologia. Sim. Geralmente, como a gastronomia de... Fala de mixologia pra galera que de repente não sabe o que é. São aquelas experiências com as bebidas, né? Mixologia, eu entendo assim, são os bartenders, né? Bartenders, isso aí. Mixologia, galera, né? Deixar o drink mais bonito. Manda um abraço pro Fábio, pô. Fabinho, bartender, barman. É um artista também, Fábio, né? Atende bem sempre. Pô, ele é um artista. Ele tá com a gente há 10 anos. E justamente Fantástico, trabalha isso, renovando cardápio, criando novas misturas. Ter uma entrega hoje em dia, está reformando bastante os cardápios para ter justamente uma entrega visual nas mesas assim, bastante interativa com os clientes. Então, chega com bolha de fumaça, um ambiente assim em volta do drink. Ele faz umas mirabolâncias lá interessantíssimas. Em todas as casas a gente muito lindo que fica. A gente sempre tenta buscar alguma coisa diferente assim para ir renovando e incentivando também a galera a conhecer. Não, bacana demais. Bom, Jean, então é isso. Você, eu fiquei sabendo também, gente, podcast, cara, a gente fica sabendo das coisas, chegam coisas aqui, tá chegando os negócios aqui, não tá ao vivo não, hein? Mas tá chegando coisa aqui. Apareceu aí o Búzios Podcast. Você também curte arma, né? Você gosta de arma, você acha... O que você pensa em relação às armas no Brasil, na nossa cultura? Eu, por exemplo, eu gosto de arma, né? Você sabe, eu sou também funcionário público do setor de segurança pública, amo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o Batalhão de Polícia de Choque, gosto de armas sim, e na minha visão, a arma é necessária para aquele cidadão se defender, mas ele tem que ter a capacidade emocional, técnica, tudo para isso. O que você pensa em relação à arma? Eu pratico... Agora deu um tempo, tem um tempinho que eu não estou atirando assim com bastante recorrência, não, mas... Você é a favor das pessoas terem suas armas? Desde 15 anos para cá eu comecei muito a participar de competição de tiro esportivo. Bacana. 25, 50 metros, assim. E uma coisa que eu sempre gostei. Hoje em dia, opinião sobre a legalização de arma, na verdade, eu nunca gosto de alguma coisa que sempre te impede algo. Entendi. Eu acho que hoje em dia, se ninguém pode, alguém vai querer. Se pode, quem não quer, verdade. não dá. Se Ou todo mundo ou ninguém, né? Tem muito enquadramento, porque a gente já viu os episódios que acontecem nos Não, Estados muita Unidos. tragédia. Nos Estados Unidos Assim, e é uma outra cultura, né? Não é para ser em venda liberada em qualquer esquina, tem que ser com muitos critérios e análise. Principalmente critérios psicológicos, né? Emocionais. Porque isso que é mais não importante. É fácil, não é simples. Todo mundo fala assim, eu tenho uma arma, eu vou atirar. Mas complicado. ficar na frente de alguém com uma arma na mão... paga com a vida, né? Então, assim, eu acho que tem que enquadrar muito. Muito. Assim, é difícil falar, né? Mas há necessidade, porque a gente vê, o bandido tá armado, e muito bem armado, por sinal, né? Sim. O bandido, ele anda com arsenal aí. Se eu te dou com armas de... se você acabar numa vara... É verdade. Então, o cidadão de bem, se tiver apto para isso, por que não ter a sua arma, né? Por que não ter a sua defesa? Isso aí. Por que não ter poder defender sua família, seu negócio? Tendo em vista de que, infelizmente, na época, quando eu tirei a minha habilitação, não esqueci a palavra agora, o aqui, né? Essas coisas lá na França, foi um processo de quase 3 anos para conseguir a legalização da minha própria arma. Lá demora esse tempo todo para conseguir? Com horas e horas e horas de tiro enquadrado. O pessoal fica reclamando do Brasil, né? Assim, foi um processo administrativo muito demorado, né? Demorado. Aqui no Brasil, quem consegue não é então, tanto tempo assim. Tem que ter muito cuidado. Com certeza. Jean, você sempre, assim, a visão que eu tenho assim de todos, sempre também ter sido um cara bem politizado, bem conhecedor das necessidades assim institucionais da nossa península, ou seja, o que Búzios precisa para ficar melhor diante de políticas públicas, diante de mobilidade, de desenvolvimento socioeconômico, de desenvolvimento sustentável. Afinal de contas, a gente está tratando aqui de uma península que a gente vive nela por conta do que ela oferece em termos de natureza, né? Todo mundo sabe que o que a gente tem
de mais importante aqui são nossas maravilhosas praias, que infelizmente não são cuidadas como deveriam cuidar. Todo mundo que me conhece sabe que a gente luta por isso desde sempre, né? E o que você acha, assim, o que você observa em relação a Búzios? Eu particularmente tenho observado que nesse período de baixa temporada está um trânsito caótico. Não sei se você observou isso aí. O que você vê como solução? O que você vê como sugestão para a nossa península ter mais mobilidade, né? Porque isso fica melhor para todo mundo, né? A opinião, assim, não é nem solução nem nada disso não, mas em relação à opinião, o que eu acho? Eu vejo a cidade hoje em dia com uma falta tremenda de posicionamento assim, em relação ao que ela era, porque as pessoas ainda acham que é. O pessoal pensa que Búzios é uma coisa, quando chega aqui é outra. O que realmente de fato ela se tornou hoje, direto. E aonde que a gente está se encontrando aqui. Hoje em dia está, no meu ver, nem lá nem cá, porque a gente está num momento que pessoas ainda acham que falamos de 25 a 30 mil moradores numa península que, por baixo, considerando toda parte continental, deve bater, no meu entendimento, quase 60, 70 mil pessoas. Eu acredito nesse número aí também já. Porque ninguém vai buscar a terceira rua depois do alto de não sei da onde. Tudo que está em vista, o que não vê não existe. Sim. Então, assim, hoje em dia, a minha grande pergunta é o que de repente as pessoas enxergam em relação a esse reposicionamento da cidade. Porque duas opções, para schematizar assim de uma maneira muito grosseira. Sim. Você estanca, e aí você vai determinar que da metade dessa parte para lá ou para cá você faz uma sorte de grandes medidas compensatórias, apropria no preço que vale para você poder voltar a se estruturar em cima de uma base de, sei lá, 20, 30, 40 mil pessoas. Ou, pelo contrário, você muda a tua visão e começa a preparar a cidade para poder enxergar uma realidade de até 100 mil pessoas. Porque, fazendo uma conta aqui muito rápida, se a gente pega em Búzios hoje, vamos lá, que tem, sei lá, 5 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil lotes ainda, entre oficiais e informais, assim, que acontece, que nem a gente sabe. Eu pego um quintal ali, vou divide tudo, a rua, vou fazer loteamento de 200 metros. Sim. Então, entre oficial e oficial e informal, vamos supor que tenha nem que seja 5 mil lotes, havendo hoje em Búzios. Uma família considerada com 4, 5 pessoas, só nessa conta aqui já falamos de 25 mil. Verdade. Só. Se for 10 mil lotes, vai para 50. Sim. Mais o fluxo de quem vem, trabalha e volta. Então, hoje em dia, a gente tem a mesma estrutura do que a gente tinha, que eu conheci quando era moleque em 87, 89, que é uma avenida principal que percorre a cidade inteira. Pois é. Com a mesma largura, cada vez menos, que as pessoas vêm ocupando mais a área pública. Não respeitam. No momento que a gente passou de repente 15, 20 mil moradores, 70 mil e vai para 100. Então, estruturalmente falando, não funciona. E a tendência parece que para piorar. e volta para trás, ou você para e prepara para frente. Então essa política não, porque na época o Otavinho, porque 2 andares, porque isso aqui salvou a península, para mim, besteira. Sim. Serviu a cidade até um certo ponto, que era a realidade do Otavinho, de tudo essa... E agora uma coisa mudou, né? Além de mudar, hoje em dia... Foi evoluindo, crescendo. Você que trabalhou com isso. Sim. A expansão horizontal de uma cidade, ela vai se tornar o que hoje em dia é uma cidade do Morro do Alemão. É um caos. Qualquer Você não vai longe, você vê Arraial do Cabo como é que tá, não tem então, ordenamento nenhum. E de repente, infelizmente, amo Arraial do Cabo, mas tá tudo... Está na época de repente levantar essa bola, de perguntar se claro, algumas áreas da cidade claro. não seria mais inteligente de repente mudar o padrão. E no lugar de você botar 1000 casas horizontal, levantar 3 prédios de 4, 5 andares que precisa. Teria que mudar o plano diretor, no caso da cidade. Não, tem que reconsiderar. O seu plano diretor tem 20 anos e nunca foi aprovado, nunca foi aplicado. Nunca foi aplicado e a coisa foi crescendo desordenadamente e se tornou obsoleto. Então já está obsoleto. Hoje em dia ele precisa de uma revitalização, de uma releitura imediata. Sim. E assim, o jogo mundial faz com que hoje em dia a cidade ela tem que se reposicionar. Até porque, que nem tu falou, hoje em dia você pega 10 horas da manhã no eixo principal aqui da cidade, tá parado. Quarta-feira você não anda. E na baixa temporada. Eu pego, saio aqui de moto, chegando na estrada Guriri em Cabo Frio, mais de 20 minutos às vezes para poder chegar.
Então, assim, a gente está caminhando um grande colapso de infraestrutura sério. Nos próximos 5 anos. Já roda essa cidade toda, A gente roda tudo, né? E vive muito pela Rasa e tal. Eu fico o pessoal que sai da Rasa para entrar aqui, Pórtico, né? Vem para cá para dentro, vem pro centro trabalhar, vem fazer suas coisas. Caramba, demora muito para chegar e demora mais ainda para sair. É uma vergonha. Tá muito complicado. E isso a gente tá na baixa temporada. Eu vejo pela galera que trabalha com a gente, chega na temporada, os caras vão levar, de repente, 1h30 para voltar daqui até a Rasa, porque a van passa de 2 em 2 horas, só sai lotado. Então, até nisso aí tá arcaico já. E assim, eu não vejo assim, bacana, parabenizar aí o governo do estado do Rio de Janeiro por estar fazendo uma melhoria muito grande na RJ-102, fantástico, legal. Mas tem momentos que a via está desimpedida do tráfego, né? E tá um caos total para chegar na Rasa ou para chegar aqui no centro. Ou seja, independente da obra, a quantidade de pessoas na cidade, como você mesmo disse, aumentou. Consequentemente, o número de carros, sei lá, triplicou, quadriplicou. E a mobilidade em Búzios, ela meio que já era. Essa é a realidade. A gente precisa de se tornar uma cidade móvel e sustentável. Num espaço de tempo tipo ontem, né? Porque senão você imagina, né? São grandes projetos. Esse aqui passa para mim para uma revelação do que seria um master plan novo da cidade. Sim. Fazer um verdadeiro estudo urbanístico, chamar pessoas que há competência e capacidade, que tenha competência e capacidade para isso. Você é a favor do novo plano diretor para a cidade? Você gostaria que... Não é questão de novo plano diretor. Sim. O atual já não foi... já não funcionou? Não foi usado. Não botaram na prática. Só algumas vírgulas. Não foi. Ele foi feito, foi muito bem feito na época. Sim. Só que agora tem que pegar ele, atualizar e botar para funcionar. Precisa de uma atualização, né? Simplesmente alguma releitura de alguns pontos ali que, demograficamente falando, mudou. Algumas coisas que já não estavam. Muita coisa já mudou. Existe, então assim, tem que adaptar e botar ele na prática mesmo. A cidade precisa se tornar sustentável de verdade, né? E com mobilidade. E acessibilidade, hein, gente? Definir o que era aquilo. Qual que é o propósito da cidade? Precisa disso. Búzios o quê? O que acontece no seu litoral, né? O que acontece, o que a gente quer para Búzios? Isso é muito sério, muito importante, porque a gente tem a construção de um mega empreendimento que está na península e todo mundo sabe qual é. Você imagina a quantidade de pessoas que vão chegar para preencher esse espaço que está em construção. Não é apenas um mega empreendimento, tem vários outros que estão se acoplando. Você vê, parece que aquela área da Fazendinha ali em José Gonçalves, parece que ela também vai ser um novo empreendimento, né? Está sendo especulado isso. Para mim, essa aqui não vai ser. Esse empreendimento aqui na Nova Fazendinha são lotes de 360 metros, Sim. 350 metros. Sim. Mas que 8 anos atrás, 9 anos atrás, não me lembro exatamente a data, o lote mínimo em Búzios era 3.500 metros. 3.500 metros. Então a gente passou de 3.500 metros para 350 metros. Então, vamos chegar a 1 milhão de pessoas. Em cada terreno eu faço 10 hoje. Aí. Mas em proporção de instalação, infraestrutura para ligar 10 casas no lugar de uma, não tem. Para você poder ter 10 veículos estacionados no lugar de um, não tem. Então, não adianta você meter casas de condomínios e casa de economia de comércio e casa de economia e comércio e você não sem compensa. dar suporte para isso não compensa, né? Então, daqui a pouco, para entrar em Búzios, tu vai ter a filha de São Gonçalo. Isso que vai acontecer. É verdade. A filha vai começar não, em São e aí Gonçalo. vem aqueles velhos problemas. Água, energia elétrica, o pessoal aproveitando aqui o pessoal, para até falar o pessoal de Tucuns, meu maravilhoso, amado bairro de Tucuns, todo dia tá tendo problema em relação à concessionária de energia elétrica. Todo dia Tucuns fica, acho que 1 ou 2 meses, todo dia tem um pico de luz lá, as pessoas têm os seus equipamentos danificados, passam dificuldade, porque nós seres humanos a gente depende muito da energia elétrica, que ninguém faz nada sem energia elétrica. Esse podcast não ia estar existindo se não tivesse energia elétrica. E a concessionária, não sei o que está acontecendo, está deixando o Tucuns com um problema todo dia. Que seja água, luz, ou qualquer demanda assim, né? Ela precisa de índice, né? Você precisa medir. Então, por exemplo, um exemplo, eu no restaurante, por exemplo, para amanhã determinar que eu vou colocar 10 garçons, 5 na cozinha, 3 no bar, 2 na porta, 1 ali. Você faz um planejamento de risco, né? A gente tem uma média, vou atender mais ou menos 350, 400 pessoas, aí tá. Hoje em dia, é o que eu estou te falando, você pergunta para 10 pessoas,
Quantas pessoas tem em Búzios? 18, 24, 32, 74. Cada um tem uma opinião. Se tu vai no hospital, quantas pessoas atendem por dia? Não sei, mais ou menos isso. Não tem uma estimativa de nada. Caminhão de lixo para tu recolher. É um caminhão e dois, são 10 caminhões, são 30 caminhões, são 1, 2, 3 vezes por dia. Quantos precisa? Qual a tua demanda? É, isso aí. Então a maioria Precisa saber. está na informalidade. Então, se bobear, tem uma casa aqui com um quintal aqui, tem um relógio, mas tem 10 casas atrás alimentando 3 kitnetes. Então esse que é o problema. Isso é muito... Hotelaria, Gente, eu tô rindo, mas isso é muito grave, hotelaria é a sabia? mesma coisa. Isso é muito grave. Eu quero ter hotel com 10 apartamentos, mas eu tenho uma casa que tem 5 quartos, cada um com 4 pessoas. Qual que é a norma? Búzios está assim, Qual cara. que eu vou usar para dimensionar a minha demanda? Verdade. Só não tem como. E acaba ninguém ficando satisfeito, né? O pessoal tendo a dificuldade e a coisa, ao invés de melhorar, piorando. Para você poder dar melhorias, você tem que poder quantificar, fazer os investimentos que precisa, também aceitar o tempo do investimento, porque eu fui um dos primeiros que brigava muito de máquina pública e companhia, mas hoje em dia, quando você participa o mínimo no teu dia a dia, você se dá conta que um processo leva meses, uma coisa acontecer que levaria 2 dias, então assim, um desencontro complicadíssimo, gigante né? de informação. E eu acho que tem que ser as duas coisas, tem que ser a conscientização do contribuinte, da população, a fiscalização e o trabalho sério dos serviços públicos, né? Porque aí vai equalizar, cada um fazendo sua parte, a coisa começa a melhorar, né? Eu acho que para chegar ao ponto de não ter problema, tipo daqui, vamos colocar aí essa área toda desse novo empreendimento, toda preenchida, sei lá, 5 anos, 6 anos para frente, que é muito grande ali, por aí, o caos que vai se tornar Búzios se ambas as partes, né, não se posicionarem de forma a adequar a mobilidade, a acessibilidade e a sustentabilidade. A coisa vai virar um caos isso aqui, infelizmente. Para redirecionar a infraestrutura da cidade são 4, 8 anos de investimento pesado. Não, eu espero que isso esteja sendo pautado e já esteja sendo realizado já. Porque tem que realizar, começar a realizar agora. Porque quando você for ver, já preencheu tudo. Aí o caos está total. Se agora está assim, né, eu não quero nem pensar em como vai ficar a nossa maravilhosa península daqui a 10 anos. Vamos torcer para tudo dar certo, né, Jean? Com certeza. Jean, foi pra gente aqui do Búzios Podcast com esse nosso programa. Lembrando, gente, o programa é nosso, o programa é de Búzios, né? Não é o programa do Ian, não, é o programa de todo mundo. Jean, fala pra mim, como é que tá a agenda aí dos teus próximos eventos? O que o Silk tem, o que acontece no litoral lá no Silk, o que acontece no Movida, Buda, quais são as programações aí, Clube 151? Qual é são as próximas festas aí pra galera do Brasil e de Búzios e do mundo vir curtir? Chegamos até lá. Olha, Cirque em si, próxima festa, dia 20 de agosto. 20 de agosto, isso aí. A edição de aniversário dessa festa Paradise, que Paradise. a gente idealizou há uns 6 anos atrás, né? 6 anos atrás, eu acho. Tive a oportunidade de estar participando. Exatamente, que era realmente trazer pro deck pra ir lá no Cirque essa experiência do amanhecer, da música ao vivo. Não, fantástico. Com uma linha de DJ que não é exatamente o que se fazia na época, a gente entrou numa linha mais o que era do Tech House, que chama. Bacana, bacana. Que dia que vai ser? Dia 20 de agosto. Galera, 20 de agosto, então, todo mundo aí convidado para ir num dos lugares mais lindos de tudo. Você tem a melhor gastronomia, o melhor atendimento, o pôr do sol lá, o nascer do sol ali é a coisa mais fantástica que tem. Então, aniversário da Paradise, né? Aniversário da festa, sim. E eu sou suspeito para falar que eu gosto muito dessa festa. Eu acredito que seja hoje a festa mais legal daqui a pouco da Península. A programação, essa semana ainda. Show de bola. Aí vai estar nas redes sociais, todas as redes sociais, né? Tá no Instagram, Facebook. Isso, fez Tudo a galera encontra aí a programação. Soltando também o Save the Date lá do Réveillon. Que a gente vai já, né? Agora na virada do mês agora, Save the Date. Isso, começaram a abrir as vendas lá a partir de julho. Bacana. Com outros 2 projetos que vão sair daqui a pouco que a gente vai comunicar. Sensacional. E em relação às outras casas, o Clube 151 tá nessa pegada. Tá bombando todo sábado no 151, né? A partir das 22.
Tem o 5-1. Aí vai abrir todos os sábados desse mês, inclusive eu acho que no último final de semana tem o Kevin Chris também, que é uma atração Sim, bem um forte. artista bem legal. Movido todos os dias, com rodízio de sushi, comida japonesa em si mesmo. Tá a partir fantástico. de quinta, sexta, sábado que a gente esquenta mais um pouco com os amigos de dias convidados. O Buda tá na pegada música ao vivo, sempre continua firme. Aquela sexta-feira tradicional também no Buda, sabadão. Exatamente. Bacana. O melhor que nós temos de música ao vivo hoje em dia na região. Pô, com certeza. E é isso. A gente segue firme, esperando a volta do verão já para preparar bem as casas para ter um melhor atendimento possível. 2023 fantástico, né? É isso aí. Búzios Podcast, o que acontece no seu litoral. Hoje a gente esteve aqui com o Jean André Mancini, grande empresário de armação dos Búzios, que com certeza torna a cada evento, a cada experiência, essa península cada vez mais interessante. Jean, obrigado. Te agradeço. E com certeza você vai voltar para falar como é que vai ficar Prazer. esse fim de ano. Eu vou te convidar de novo para cá, vamos que lá. é um prazer estar contigo aqui, irmão. Obrigado, tá? Te agradeço. Valeu. Separa um lugar nessa areia, nós vamos chacoalhar essa aldeia. Mistura com a laia, conforme da raia, sai da tocaia, pula na baia agora. Nós vamos invadir sua praia. Só pra vitrolinha rosa. Mistura sua laia, conforme da raia, sai da tocaia, pula na baia agora. Nós vamos invadir sua praia.